Filipenses 1:29 está escrito assim: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Lindo texto, com uma afirmação muito elevada. Não é para pequenos cristãos aqui, não, é para grandes cristãos, né? Crer nele e padecer por ele. Vamos orar. Senhor, te louvamos, te agradecemos por esse momento sublime na tua presença, aonde nos rendemos, nos curvamos perante a tua face santa, sublime, para te adorar e te glorificar. Traz-nos agora a palavra da verdade, colocando ela, imprimindo ela em nosso espírito, em nosso coração. Abençoe a todos os meus irmãos, que o Senhor possa suprir as necessidades de cada um. No santo nome de Jesus é que oramos e te agradecemos. Amém e amém. Podeis sentar. Eu quero falar de 3 privilégios em Cristo. Existem inúmeros privilégios em Cristo. Existem privilégios que conhecemos e existem privilégios que nem conhecemos. Além da salvação, do batismo no Espírito Santo, da cura divina, da paz interior e outros grandes privilégios, a maioria dos privilégios em Cristo só serão revelados no porvir. Paulo fala das riquezas insondáveis ou incompreensíveis de Cristo. Efésios 3:8. Nesta expressão existe então uma dimensão muito elevada, muito ampla, de coisas que estão reservadas para aqueles que temem a Deus, servem a Deus. Porém, eu quero então, humildemente, agora já que falamos que essas riquezas de Cristo são insondáveis, são incompreensíveis, eu quero então mostrar 3 privilégios que temos em Cristo, 2 deles para o presente, 1 para o futuro. Quais são estes privilégios? Número 1, Paulo disse: a nós foi-nos concedido em relação a Cristo não somente crer nele. O primeiro privilégio é este mesmo, crer em Cristo. O privilégio de crer em Cristo é um dos mais importantes, porque por intermédio dele, todas as portas espirituais serão abertas. É pela fé que nós relacionamos com Deus. É pela fé que nós somos salvos. É pela fé que nós recebemos o Espírito Santo. É pela fé que o justo caminha, anda. A Bíblia diz: para que sejais livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. 2 Tessalonicenses 3:2. Todos podem crer em Cristo, mas nem todos creem em Cristo. É nesse sentido que a fé não é de todos. O fato de a fé ser estendida a todos, ela se limita exatamente dentro do coração do homem que não quer crer, não busca crer, não tenta crer, não se esforça para crer. É nesse sentido, então, que a fé não é de todos, não de que Deus reserva ela apenas para alguns eleitos, não, ela é para todos, a fé é para todos. O homem nasce com a condição de crer, com a capacidade de confiar, mas muitos não querem desenvolver a habilidade que Deus lhe deu desde o nascimento, que é a habilidade de crer, confiar. O ateísmo, por exemplo, tem crescido no mundo inteiro. Cerca de 2,5% da população do mundo confessa ser ateia. Se nós somarmos os sem religião com os ateus, essa cifra vai crescer para 16%. Veja o alto índice de ateísmo no mundo. Na Suécia, 85% da população é ateia. No Vietnã, 81%, na Dinamarca, 80%, na Noruega, 72%, no Japão, 65%, na República Tcheca, 61%, na Finlândia, 60%.
França 54%, Coreia do Sul 60%, 52%, aliás, na China 14%, mas como a população lá é muito grande, ela figura como um dos principais países onde o ateísmo está imperando. São cerca de 181 milhões de pessoas ateias na China, que vale a 14% da população, que é 1,5 bilhão de chineses. Na Rússia, 69 milhões, na Alemanha, 40, nos Estados Unidos, 26,8 milhões. Na Inglaterra, do mesmo jeito, 26 milhões de ateus. E até no Brasil, consta nos recenseamentos que 0,3% de brasileiros se declaram ateus, e se somarmos os sem religião também, vai para 9,3%. É uma camada relativamente ainda pequena, mas já assusta. Isto que eu estou falando são aqueles que podem crer, mas não querem crer. Não buscam crer. Não se esforçam para crer. Mas nós estamos aqui nessa noite para dar graças a Deus, porque Ele nos deu o dom da fé. Nós cremos, glória a Deus. Nós cremos, louvado seja Deus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós estamos aqui para dizer obrigado, Senhor, pelo dom da fé, pelo dom da graça, pelo dom do seu amor, porque por este elo nós temos comunhão com Deus, por essa janela que Deus abriu, por este canal, nós nos estendemos as mãos e tomamos posse das bênçãos celestiais. Judas disse assim: tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas capítulo 1, verso 3. Então, se é um dom, se é uma dádiva, se é um presente de Deus, a Bíblia diz também: batalhe por ela. A Bíblia diz daqueles que naufragaram na fé, daqueles que deixaram a fé. Então nós somos admoestados a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Estes santos somos nós, louvado seja Deus. Diga comigo: eu creio. Alguns não disseram, por que não crê não? Que pena. Repetindo, eu quero agora te fazer um desafio. Nós falamos de nações ateias, pelo mundo afora. Vamos declarar aqui hoje, Deus nos dê a graça para sabermos pronunciar o que está escrito aqui. Nós vamos dizer aqui em pelo menos 11 idiomas, eu creio. Vai ser uma oportunidade para quem não disse em português, dizer em japonês, em chinês. acho que aí vai ficar melhor. Glória a Deus. Mas vamos começar novamente em nosso português, porque se a dádiva da fé está em nosso coração, nada melhor do que dizer, eu creio. Digamos, eu creio. Em espanhol, eu creio. Em alemão, ich glaube. Chinês, o xianxin. Fala o que der, dá um jeito de falar aí. Em francês, je crois. Em grego, pistel. Italiano, credo. Em inglês, I believe. Em polonês, vieja. Em russo, ja czytał. Em finlandês, askon. Em sueco, iotru. Em português? Glória a Deus. Esta é a dádiva do crer. Olha, eu vou dizer para vocês, Ju. Quando a gente consegue dizer, num dia da nossa vida, nós entendemos isso, né? Eu entendi um dia, quando eu pude crer em Jesus, e lá no meu íntimo eu disse, eu creio. O pregador estava ainda pregando, falando, e lá no meu banco eu dizia, eu creio, isto é verdade. Esta é a verdade de Deus, isso é a verdade do Cristo vivo. Eu creio. Irmãos, quando o homem diz essas duas palavrinhas, eu creio, ele abre uma dimensão nova para a vida dele. Ele abre um universo amplo e restrito, sem limites, porque não há limite para quem crer. A fé
ela tem a propriedade, ela tem a virtude de nos fazer entrar nas dimensões celestiais, apropriarmos das bênçãos insondáveis de Cristo. A fé nos leva a ver o impossível realizar-se a nosso favor. Quem realiza não é a fé, é Deus, mas a fé é o canal, a fé é o caminho. Muito bem, vamos já para o segundo privilégio. A vós vos foi concedido não somente crer em Cristo, mas também padecer por Ele. Nos primeiros 300 anos da igreja primitiva, os cristãos perdiam seus bens, perdiam suas famílias e perdiam as suas próprias vidas por amor a Cristo. Essa dura realidade ainda continua em nossos dias, não acabou. De acordo com a missão Portas Abertas, neste ano 2026, a perseguição extrema cresceu em 15 países. No topo da lista estão Coreia do Norte, Somália, Iêmen, Sudão, Eritreia, Síria, Nigéria, Paquistão, Líbia e Irã. Nesses países tem havido ataque a templos, fechamento de escolas cristãs e assassinatos de pessoas cristãs. O mais recente relatório da Portas Abertas mostra que os índices de perseguição alcançaram um novo recorde, afetando mais de 380 milhões de cristãos em todo o mundo. Deus tem permitido que os mártires sejam usados para romper a resistência de Satanás. Esses mártires que têm figurado na história da igreja, têm desempenhado um papel de testemunhas fiéis até a morte, fazendo calar a boca de Satanás, que diz mentirosamente que o povo de Deus só serve a Deus por interesses pessoais. Mentira! Há pessoas que dão a vida por Cristo, que amam a Cristo de verdade, estão prontas a irem até as últimas instâncias pela fé que está no seu coração. Deus tem usado os mártires para fazer calar Satanás. A Bíblia diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Apocalipse 12:11. Os mártires, esta é uma proclamação que eu quero fazer em alto e bom som. Os mártires, aqueles que partiram por amor à sua fé, por amor a Deus, os mártires não estão mortos. Não estão. Hoje eles têm corpos gloriosos e formam um grande coral celestial. É um coral totalmente especial para Deus. E eles têm mais um detalhe: todos eles trazem na cabeça uma coroa chamada coroa da vida. O Senhor disse: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Não é qualquer um que vai ter essa coroa, só os mártires. Enquanto nós vivemos neste mundo, nós precisamos saber que somente a fé em Cristo tem a virtude de separar o homem do pecado e de elevá-lo ao nível da santidade. A fé cristã conduz ao novo nascimento, o novo nascimento à transformação moral e espiritual, e esta dá ao homem uma nova condição totalmente nova de vida, de pureza, de santidade. E é isso que incomoda o mundo. É isso que faz o mundo perseguir aqueles que creem. É por isso que, inevitavelmente, crer em Cristo é estar sujeito a perseguições, queira você ou não. Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Então muito cuidado se o mundo gosta de você, esse que é o perigo. A questão não é saber que o mundo te odeia, isso é algo já definitivo. Agora, quando o mundo gosta do cristão, é um perigo. Aí sim é motivo de desespero, porque o Senhor Jesus disse: se me odiaram a mim, odiarão a vós. O cristão enfrenta hostilidades da sociedade,
apenas porque ele se recusa a participar de seus vícios e de suas imoralidades. E isto é agressivo para o ímpio, para o mundo sem Deus. Ele quer que nós sejamos companheiros dele, mas a Bíblia diz que qualquer que se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. Então a nossa posição é exatamente rejeitar o mundo. E rejeitar o mundo é sem dúvida comprar a briga. Mas nós vamos continuar com esta briga. Nós não somos deste mundo. Não devemos amar e devemos até mesmo transformar as nossas afeições por este mundo em ódio. Odiar o pecado, odiar o mundo com seus ardis, com suas maldades, seus pecados. Na teologia cristã, esse sofrimento que Jesus disse que nós teríamos por conta da sua pessoa, na teologia cristã é considerado um privilégio. Um grande privilégio. Jesus disse: quando vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa, exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. O sofrimento que nós passamos muitas vezes por conta da nossa fé em Cristo é uma forma que Deus permitiu para que nós pudéssemos compartilhar um pouquinho das aflições de nosso Salvador. Paulo foi um exemplo clássico daqueles que padecem por Cristo. Paulo disse: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. E ele ainda disse: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A maior glória que um crente pode ter é as marcas, os sinais de Cristo na sua vida. Paulo disse que não trazia marca de Cristo, não era só no coração, não era só na alma, ele diz: eu trago no meu corpo. Paulo tinha cicatrizes de apedrejamento, de chicoteamento, de apedrejamento. Ele diz: ninguém me inquiete, ninguém fale nada, porque eu tenho pagado um preço muito alto por amar Jesus acima de tudo e de todos. É fácil servir a Deus quando tudo vai bem, mas é no sofrimento que nós provamos que de fato amamos a Deus. É na hora da aflição, na hora da dificuldade, da discriminação, na hora que você tem que perder um privilégio, perder financeiramente. Você tem que perder algo porque o mundo se levantou contra você. Então você diz: eu perco porque eu, antes de mais nada, amo a Deus e a Jesus. E eu não quero comprometer o testemunho cristão com coisa alguma. Nós estamos chegando num tempo que precisamos amadurecer o nosso entendimento bíblico com respeito ao nosso compromisso cristão. Não é servir a Deus apenas por aquilo que podemos obter dele, porque ele já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Agora nós temos que dar para ele. Nós temos que render a ele. Sabe, ter coisas de Deus, irmão, até os ímpios têm. A Bíblia diz que Deus faz o seu sol nascer sobre maus e bons. A sua chuva desce sobre justos e injustos. Então qualquer ímpio deste mundo pode dizer: eu tenho algo de Deus. Não é vantagem nenhuma, porque Deus é bondoso, é misericordioso. Nosso Deus é o Deus da bondade, da misericórdia, da grandeza. Tem ímpios que já foi curado, tem ímpios que já viu milagres, teve visões, tem ímpios por aí afora que tem mais experiência do que você e eu. A questão que vai contar no dia do nosso encontro com ele não é o que alguém tem de Deus, é o que Deus tem daquela pessoa. Jesus disse naquele dia: muitos me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos maravilhas, curamos. Eram coisas que eles tinham de Deus. Os dons de Deus são graciosos, é da graça, não é garantia de salvação. Por isso tem ímpios que tem algo de Deus grandioso. Mas Jesus disse: naquele dia dirão tudo isso para mim, e eu direi a eles: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Jesus nem os conhecia.
Então é claro que agora está na hora da gente pensar, não naquilo que nós temos de Deus, mas naquilo que Deus tem de nós. Quanto que Deus tem de cada um de nós. Não estamos isentos de perseguições e de sofrimentos, mas temos a garantia da sua presença conosco. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. E até pelos pais e amigos e parentes, irmãos e amigos e parentes sereis entregues e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possui a vossa alma. Temos que saber que Deus trabalha em meio às lutas e provações para forjar em nós o caráter de um homem e de uma mulher vencedora. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E aí entramos no último privilégio que eu trouxe hoje para meditar com vocês. O privilégio de poder reinar com Cristo. A sequência é essa: crer nele, padecer por ele e depois reinar com ele. Essa é a sequência do cristianismo fundamental, das bases fundamentais da vida de relacionamento com Deus, com Cristo. Crer nele, padecer por ele, depois reinar com ele. E o reinar com ele está naquela frase de Paulo em 2 Timóteo 2,12: se sofrermos, também com ele reinaremos. O objetivo final de tudo que Deus está fazendo é que nós compartilhemos brevemente do seu reino e de sua glória. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Esse é o sentido escatológico da fé cristã. Quando o Cristo que é a nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. É impossível descrever a glória que em nós há de ser revelada. Logo depois desta etapa que estamos vivendo na terra, os sofrimentos cessarão e darão lugar ao perfeito estado eterno. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Deus já está olhando para nós como uma obra terminada, acabada. Ele já diz, como se fosse um passado: a estes que justificou, a estes também glorificou. Nós sabemos que a glorificação é a última etapa para entrarmos no perfeito estado eterno. Então, o Senhor já está vendo isso pronto, acabado. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Conclusão de tudo que temos aprendido rapidamente aqui hoje. Primeiro, a pergunta: você tem passado pelo vale estreito? Tem sofrido decepções e tristezas? Sim, todos nós temos sofrido provações, todos. Mas creia, Deus é fiel. Ele não permitirá que você seja tentado acima das suas condições. E além disso, com a tentação, com a provação, Ele mandará o escape, Ele mandará também a saída. É só esperar em Deus, é só saber se posicionar naquele momento em que a prova vem, em que o cerco fecha. Dobre o joelho, fale com Deus, porque Deus vai te mostrar uma saída.
João estava preso na ilha de Patmos. Não tinha saída nem para trás, nem para frente, nem para a direita, nem para a esquerda. Ele realmente estava numa ilha. Mas a Bíblia diz que o João estava no dia do Senhor, quando ele ouviu uma voz do céu que dizia: sobe aqui. E João diz que olhou e viu uma porta aberta no céu. Quando não tem saída para os lados, tem para cima. Tem vinda do céu, tem solução vinda de Deus. Deus é fiel, Ele tem o controle sobre todas as coisas e Ele já preparou um livramento para cada um dos seus filhos em todos os momentos e circunstâncias da vida. O Senhor estará ao nosso redor, o Senhor estará conosco. Quero te convidar para ficar de pé. O apóstolo Pedro escreveu a carta da esperança. Assim como Paulo era o apóstolo da fé, João o apóstolo do amor, Pedro era o apóstolo da esperança. Pedro escreveu em épocas de sofrimento, de grandes perseguições, onde todos os servos de Deus eram maltratados, eram discriminados dentro do Império Romano. O apóstolo Pedro viveu até o ano 68, 2 anos antes da destruição de Jerusalém. E Pedro escreveu 2 epístolas. Todas as suas epístolas falam da esperança. Pedro sabia o que era ser provado. Pedro sabia o que era fracassar. Pedro sabia o que era ser renovado, ser restaurado. Pedro conheceu todas as dimensões da provisão de Cristo. E na sua primeira carta, no capítulo 5, ele escreve a seguinte palavra para nós. Chegou até nós, no século 21. Começou com os primeiros cristãos do século I. Ele disse: o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Recebe agora a virtude de Deus no seu coração. Recebe a virtude e a unção do Senhor que te fortalece, que te enche de graça, de poder, de vitória. Recebe agora algo que está descendo de Deus para a sua vida, para nossas vidas. Recebe pela fé, põe essa fé para funcionar. Diga aí: eu creio, Senhor. Glória a Deus. Diga: I believe, Senhor. Eu creio. Glória a Deus, glória a Deus. Levante a sua mão. Vamos orar. Querido Pai, Deus eterno, Deus bondoso, Deus de misericórdia. Obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui entre nós. Louvamos o Teu nome pela vida destes irmãos, dessas irmãs, estes grupos de louvores, cantores, todos que coordenam a Tua obra, todos os obreiros. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Que nesses últimos dias a Tua igreja possa estar de pé, levantando, Senhor, bem alto a bandeira da fé, da confiança no poder do Teu sangue, no nome de Jesus, que é sobre todo nome. Bendito seja o Senhor que está conosco, que vai diante de nós, que rompe as barreiras, que aplana os caminhos, que faz veredas direitas para os nossos pés. Abençoe a vida de cada um. Unge agora com a palavra da confiança, da fé, com este poder que desce do alto e capacita a vencer, capacita a seguir adiante. Em nome de Jesus nós te louvamos, te agradecendo, hoje e sempre, te adorando e aplaudindo o nome de Jesus. Vamos aplaudi-lo. Deus abençoe a cada um em nome